Boa noite, amigos telespectadores da Rede Opinião de TV. Estamos dando início a mais um programa Direito em Foco, trazendo como convidado desta noite o advogado tributarista de Araras, Dr. Luiz Eduardo Zanca. Boa noite, Zanca. É um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. Boa noite, Maurício. Boa noite a todos os ouvintes. Agradeço mais uma vez o convite de estar aqui na sua presença. Um grande amigo, um grande companheiro, um colega dos momentos difíceis aí da advocacia. Sempre, né? Sempre, né? E é interessante a presença nossa aqui hoje, porque eu acho que sempre é salutar a gente estar abordando, como você faz no seu programa, esses temas polêmicos e da atualidade. Então, mais uma vez, eu agradeço o convite de estar aqui na sua presença. Bom, um dos temas que abordaremos hoje no tocante ao direito tributário é de uma repercussão social muito grande, que é a questão do financiamento de veículos automotores. Então o Brasil tem mostrado um boom na indústria automobilística, isso envolve também a questão de motocicleta, de caminhão também, veículos em geral. E esse boom, esse acesso à informação, esse contágio, essa vontade que se transmite a todo cidadão é de consumo, né? Então estamos todos aí incitados a um consumo muitas vezes desvairado, e todos temos acesso a crédito e todos acabamos por comprar veículos e comprar bens de mobília, de conforto, eletroeletrônico, etc. Mas a nossa preocupação, para levar para o telespectador no nosso programa de hoje, é a questão de veículos. Nós temos o CDC, que é o crédito de veículo automotor, temos a questão do leasing. Eu gostaria que, primeiramente, você explanasse para a gente que diferença de linhas de crédito temos para veículos. Bom, como já foi dito, o CDC e o leasing são as duas operações hoje praticamente adotadas pelas instituições financeiras para justificar, vamos falar assim, facilitar esse consumismo desvairado, como você propriamente disse. Então, é o seguinte, o CDC, praticamente o veículo é financiado, é alienado. Inclusive, existe uma legislação específica para isso. O veículo é adquirido pelo comprador, pelo financiado, no caso, e a linha de crédito existente junto à instituição financeira e com a alienação fiduciária à instituição. O decreto 611 de 69 ainda disciplina essa questão da alienação fiduciária. Houve uma alteração nele, eu não me recordo agora a lei e o ano, dando algumas novas regras a ele. Mas, a princípio, a base de todo é o decreto informado. Houve essa alteraçãozinha, mas questões de regras de citação, de busca e apreensão, tudo mais, para o alienante, no caso, a instituição financeira. Já em relação ao leasing, ele já tem até esse nome, vamos dizer assim, importado, né? Trazido de outra cultura econômica. De outra cultura, porque a captação é feita por recursos internacionais, tá? Dispostos junto à instituição financeira e funciona como arrendamento. Como seria isso? Na verdade, a instituição arrenda o veículo, tanto é que, uma vez contratado o leasing, no documento, no DUT propriamente no recibo, o veículo fica em nome da empresa, da instituição, com, vamos dizer assim, com a propriedade precária, por hora, do financiado, no caso arrendatário aí do veículo. Nas duas situações, existem algumas tabelas de financiamento, nas duas com regras específicas, tá? Para utilização desse financiamento, como vão ser feitos esse pagamento, mas em ambas,
das formas, existe a capitalização de juros, que é o grande tema, que é a grande briga hoje judicial que se encontra até no STF. Aliás, é sobre essa capitalização de juros que eu quero chegar, é o âmago da nossa questão hoje, pelo seguinte: o brasileiro, então, como eu vinha dizendo, ele tem uma oferta muito grande, uma tentação muito vasta a bens de consumo. O automóvel não está fora disso. Aliás, segundo pesquisas, o brasileiro se preocupa mais em manter um carro do que ter uma casa. Né? Isso é uma questão cultural que não vamos abordar agora. Mas, na verdade, ele acaba por financiar um veículo, uma moto, um carro, e depois percebe, né, porque no momento daquele prazer, daquela satisfação na aquisição do bem, ele acaba por esquecer das consequências ou das implicações que esse contrato de financiamento lhe traz, inclusive com repercussões dentro da própria casa, porque o orçamento familiar vai ser estrangulado. Né? Claro. Então, muitas vezes, ele acaba por prejudicar até alimentos dos filhos para pagar, pela obrigação de se pagar o veículo. E tem pipocado na justiça, grosso modo, ações questionando a validade dessas cláusulas, questionando a aplicação de juros ou a capitalização de juros, como queira. E isso tem funcionado. Como é feito isso? O financiado que se encontra em situação de risco, inclusive de inadimplência, ou já está em inadimplência, como é que deve procurar o profissional do direito, o advogado? Olha só, essa questão, só buscando um pouco da origem dessa discussão, tudo foi gerado ainda quando se discutia contratos junto à Caixa Econômica Federal de mútuo hipotecário, que, através de estudos, foi identificado que a tabela utilizada pela Caixa na época era a tabela Price. E nós sabemos que financiamentos de mútuo hipotecário são aqueles de 20 anos, 30 anos, e que já existe ao longo dos tempos aqui no Brasil. Então, essa discussão iniciou-se, houveram inúmeras decisões que até veio o STF, a Suprema Corte, a decidir, inclusive através de uma súmula, a seguinte descrição na súmula 121 do STF: fica vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente pactuada. Então, essa discussão foi já pacificada naquela oportunidade, mas, em razão da grande, eu acredito que seria até da grande parte política e não jurídica, em 2001 houve uma medida provisória promulgada pelo nosso presidente, a 2170, e essa medida provisória, que já teve hoje 36 edições, porque ela não vira lei e, ao mesmo tempo, ela se permanece perpetuando lá, onde no seu artigo 5º derrubava, teoricamente, essa súmula 121, porque ele falava que, ainda que expressamente pactuado os juros capitalizados, poderia ser agora em todos os contratos pactuados. Então, o que aconteceu? Aquilo que já existia, uma jurisprudência formada, pacificada, passou a trazer uma dúvida junto ao judiciário. Estaria valendo o 121, a súmula 121, ou essa medida provisória? Essa questão foi ainda discutida e ainda se encontra em discussão através de uma ação direta de inconstitucionalidade, a 2316, que também foi interposta junto ao STF, que já na sua apreciação da liminar tornou-se suspenso os efeitos desse artigo 5º. Então, ao meu ponto de vista, como operador do direito, entendemos que ainda na condição de hoje não é permitido a capitalização de juros. E capitalização essa que existe na exponenciação das tabelas Price, por exemplo, nas tabelas utilizadas pelas financeiras, tem o hamburguês, várias tabelas aí, sistemas de capitalização. E, então, hoje, cada financiado que quer fazer uso, quer saber se realmente houve ou existe capitalização de juros, por simples análise no seu contrato é possível já detectar. Mas, através de uma perícia contábil, financeira, é possível detectar que o que ele está pagando é injusto juridicamente
diante da ilegalidade da cobrança, e esse é o ponto que se questiona, tá? E não o direito da financiadora cobrar pelo valor emprestado, mas sim pela capitalização que acaba onerando e bastante o preço do veículo. Ao final, você adquire um veículo, você acaba pagando quase 2. Se não mais, se nós levarmos mais em consideração a desvalorização do bem. Porque, a bem da verdade, se você compra um veículo, vou dar um exemplo, veículo 2008 em 2008, custando R$30 mil, esse veículo hoje, em 2010, ele estaria custando cerca de 18. E sua dívida já está em 40 e poucos mil reais. Sim, então existe também, há que se levar em consideração essa defasagem, até de valor de mercado. Sim, é um mal do brasileiro que vem e ninguém faz essa conta, né? Ninguém faz essa conta, porque vinha acostumado, na época ainda das inflações galopantes existentes no nosso país, que o veículo naquela ocasião não era um bem de consumo, como sempre deveria ter sido, e sim um bem de investimento, porque nós comprávamos um carro, no mês seguinte ele valia mais. Isso. Houve um momento em que se comprava para especular e hoje nós temos a plena sensação de que só compramos para necessidade. Isso. E até só para, vamos falar assim, saciarmos o nosso ego massageá-lo e utilizá-lo do consumo como o vizinho está fazendo também. Então, é contagiante. É contagiante. Contagiante. Então, pela facilidade também ao crédito, então a pessoa acaba a facilidade e mais o longo prazo, 72 meses, 60 meses, a desvalorização vai ser tamanha. E você estaria pagando hoje uma parcela que seria teoricamente pequena, mas dentro, no curso disso daí, você vai pagar quase 2, 3 carros aí do valor do seu empréstimo. Muito bem. Doutor Zanca, nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos daqui a pouco para o segundo bloco. Até já.